Hoje nós vamos começar uma nova sequência de vídeos sobre um tema específico, então muito semelhante com o que a gente fez com o câncer gástrico. Agora nós vamos falar sobre o câncer de cólon, mais especificamente sobre o adenocarcinoma de cólon. E para isso eu trouxe aí como referência, a grande referência para a gente, o NCCN, que traz aí muita informação sobre esse tema e lógico também, igual nós fazemos sempre em todos os vídeos, e a gente sempre tenta trazer uma ou outra referência que possa ajudar a gente nesse tema. E aí, então, sobre adenocarcinoma de colo, então contei pelo menos uns 4 a 5 vídeos sobre esse tema, até a gente esgotar tudo o que a gente precisa falar sobre esse tema, que é muito importante para o cirurgião geral, que trabalha em serviço de emergência, então sempre tem muito desses casos de obstrução intestinal por adenocarcinoma de cólon, assim também como o cirurgião do aparelho digestivo, o coloproctologista, que diariamente estão lidando aí com esses temas. E para começar então, nesse primeiro vídeo, nós vamos trazer aqui uma introdução, trazer alguns conceitos que a gente vai ver ao longo dos próximos vídeos, trazer alguns fatores de risco e vamos terminar sobre uma parte que sempre gera muita dúvida, que são os pólipos malignos, né? As indicações e contraindicações da gente fazer essa ressecção desses pólipos através da colonoscopia. Então, começando, né, a gente vai trazer aqui o NCCN, que já tem a versão do final de 2024, e nessa introdução ele fala um pouco sobre a incidência do câncer coloretal, que a partir das medidas, das campanhas de rastreio do adenocarcinoma de cólon nos Estados Unidos, eles encontraram uma diminuição na mortalidade e parece também ter tido um declínio na incidência desse tipo de câncer na população acima dos 65 anos. Porém, uma coisa que sempre é um fato que preocupa a gente já há alguns anos é o aumento da incidência do adenocarcinoma nos pacientes abaixo dos 65 anos. Então traz que os autores eles estimam que a taxa a incidência do câncer de colo na população mais jovem, principalmente aqui entre os 20 e 34 dos 20 aos 34 anos, até 2030 essa população irá ter um aumento na incidência desse câncer de até 100%, ou seja, até 2030 nós vamos ter o dobro da incidência do adenocarcinoma de colo nessa população, que é uma população bastante jovem, entre 20 e 34 anos. Então, realmente, nos últimos anos, a gente observou isso, né, que o adenocarcinoma a gente começou a encontrar na população cada vez mais jovem, e também é um fato que os guidelines americanos já vem trazendo isso também para a gente, essa preocupação. E outros dados também sugerem que essa população, né, os pacientes que desenvolvem um adenocarcinoma abaixo dos 45 anos, parece ser um tipo de doença diferente, ter comportamento clínico, patológico e genético também diferentes do que a população acima dos 65 anos. Ainda não existe nenhum tipo de recomendação específica para essa população mais jovem, né? E isso gera muita preocupação para a gente também, já que nós não temos ainda um rastreio específico para os pacientes abaixo dos 45 anos. E falando aqui sobre os fatores de risco, nós sabemos que o câncer de colo, então o câncer de colo esporádico, na maioria das vezes será um câncer esporádico, não vai ter nenhuma relação familiar, nenhuma relação genética, mas a gente sabe que em aproximadamente 20% dos casos de câncer colônico vai existir ali uma predisposição familiar. E as duas doenças que representam aí essa condição são a síndrome de Lynch e a polipose adenomatosa familiar. Então, os pacientes da síndrome de Lynch e da polipose adenomatosa familiar, eles têm um maior risco de desenvolver esses cânceres numa idade mais precoce. Sempre também preocupa a gente vai falar um pouco sobre a síndrome de Lynch, não é objetivo aqui desse vídeo falar sobre a síndrome de Lynch, mas existem alguns pontos que a gente vai comentar. O câncer coloretal, ele é considerado uma doença heterogênea, então isso daqui a gente já sabe também. Tem inclusive um artigo que eu vou trazer um pouco mais para frente mostrando essa diferença dos tumores do cólon direito para os tumores do cólon esquerdo, então comportamentos biológicos e clínicos bem distintos. E eles trazem que existe aqui uma tendência em classificar o câncer coloretal e tentar trazer uma classificação molecular para esse câncer. Muito semelhante com o que ocorreu no câncer gástrico, uma nova nomenclatura para esses cânceres. Porém, ainda sem muitas aplicações práticas, então ainda não existe muito essa recomendação da gente tentar fazer essa classificação molecular. Mas provavelmente um pouco mais para frente a gente possa estar falando aqui em subtipos moleculares bem específicos para o câncer coloretal. E sobre a síndrome de Lynch, é a forma genética mais comum do câncer
do câncer de cólon, acometendo, sendo responsável por 2 a 4% dos cânceres coloretais. E aqui a gente vai precisar falar um pouco sobre as mutações, as mutações nos genes de reparo, né? Então, quando a gente fala de síndrome de Lynch, a gente precisa ter alguns conceitos aqui em mente, uma coisa que vai ajudar a gente para os próximos vídeos também. Quando a gente fala de instabilidade microsatélite ou ausência de genes de reparo, nós estamos falando praticamente da mesma coisa. O que muda é somente a forma como você dá esse diagnóstico. Então, quando a gente fala que aquele paciente ele tem ausência de genes de reparo, esse diagnóstico nós demos através da imunohistoquímica, né? Então, através de um fragmento, de uma biópsia, ou até mesmo na peça cirúrgica, você vai analisar aquela tumoração, vai mandar ali para a imunohistoquímica e ele pode te dar esse resultado no exame anatomopatológico, né? Depois da análise através da imunohistoquímica, mostrando que aquele paciente tem ausência de gene de reparo. Tá? Lembrando, né, já vi cirurgião se confundir com isso, que quando você pega esse resultado de anatomopatológico, você vai encontrar ali que algumas das vezes o paciente ele pode ter genes de reparo. E isso é bom, né? Então, ter genes de reparo é o que a gente espera, né? Então, se ele tiver esses genes MLH1, MSH2, MSH6 e PMSE2, isso daqui é bom para o paciente. Então, ele não tem a instabilidade microsatélite, ele tem os genes de reparo. Agora, se ele vier com ausência desses genes, aí sim a gente está frente a essa patologia, então a gente tem que pensar se esse paciente não pode ser portador da síndrome de Lynch. Lembrando que a síndrome de Lynch existem outros critérios para a gente dar esse diagnóstico para o paciente. Um dos primeiros critérios também é a gente sempre ter esses exames aqui para a gente, se esse paciente tem ou não ausência dos genes de reparo. Já para instabilidade microsatélite, também é realizado através de fragmentos ali do tumor, né, de tecido tumoral, e você vai fazer essa análise. Esse daqui é um tipo de teste realizado através do PCR, da reação em cadeia da polimerase, e pode te dar se esse paciente tem ou não instabilidade microsatélite. Falando novamente aqui, é a mesma coisa, só muda o teste que você utilizou para dar esse diagnóstico. E o consenso aqui ele já recomenda que todos os pacientes com histórico de câncer coloretal sejam testados para instabilidade microsatélite, para você tentar identificar ali se esse paciente tem ou não a síndrome de Lynch e também orientar todos os familiares, principalmente aqueles pacientes mais jovens. Porém, aqui, né, o consenso ele coloca que todo paciente precisa ser testado para instabilidade microsatélite. Já trazendo aqui outros fatores de risco, traz a questão da vitamina D. Então, alguns anos atrás, né, saíram aí muitos estudos tentando demonstrar uma deficiência de vitamina D com aumento do risco do câncer coloretal e até com maior mortalidade nessa população. Porém, hoje em dia, a gente sabe que isso não existe, essa correlação, e aqui o consenso ele traz que não existe nenhuma evidência para recomendar a dosagem da vitamina D ou até mesmo a sua suplementação nos pacientes com câncer coloretal, que a gente sabe que isso não piora o prognóstico do paciente, nem melhora o prognóstico do paciente se a gente fizer a reposição de vitamina D naqueles pacientes que tenham deficiência. Já outros fatores de risco, também fatores que a gente até já conhece bem, né, como a doença intestinal inflamatória, aqueles pacientes com doença de Crohn, com retocolite ulcerativa, que a gente sabe que tem uma maior predisposição para adenocarcinoma de cólon. O tabagismo também é um fator de risco, o alto consumo de carne vermelha, o consumo do álcool, os pacientes com diabetes, existe até uma relação bem complexa com o diabetes, que daqui a pouco a gente vai mencionar. O sedentarismo, pacientes com síndrome metabólica e a obesidade, né? Quanto maior o índice de massa corpórea, maior o risco desses pacientes também desenvolverem um adenocarcinoma de cólon. Então, todos os fatores que a gente já sabe há algum tempo. Existem alguns dados que mostram que o aumento no consumo de laticínios pode diminuir o risco de desenvolver um câncer coloretal. Outros fatores também que parecem ser protetores para o câncer coloretal seria o aumento do consumo de peixe e legumes, tá? E também a aspirina, que também já foi estudada, se ela teria alguma relação em reduzir o risco do câncer coloretal. E hoje em dia a gente também não tem dados suficientes que sustentem essa teoria que a aspirina
possa diminuir a incidência do câncer coloretal. Em relação também a esse consumo de peixe, existe aqui traz que os pacientes que aumentam a ingestão de peixe após o diagnóstico, eles têm um melhor prognóstico. Um outro fator também que traz um melhor prognóstico para os pacientes é a história familiar do câncer coloretal. Isso daqui também é fácil da gente entender. Então, quando algum familiar tem alguém na família que já teve um adenocarcinoma de cólon, essa pessoa ela acaba ficando um pouco mais preocupada em relação ao rastreio, procura mais assistência médica, tem um diagnóstico um pouco mais recente, se ela desenvolver, ela acaba tendo um diagnóstico um pouco mais recente do adenocarcinoma, e aí tem o melhor prognóstico. Em relação à questão do diabetes e adenocarcinoma de cólon. Então coloca que os pacientes que tenham diabetes e façam uso da insulina, né, o diabético insulino dependente, ele tem um maior risco de desenvolver o câncer coloretal. Porém, aquele paciente que tem o diabetes e que utiliza a metformina parece ter um menor risco de desenvolver o câncer coloretal, e aqueles pacientes também que utilizam a metformina, eles têm uma menor chance de desenvolver os adenomas pós-polipectomias. Então, se o paciente ele tem o diabetes, faz um rastreio de cólon, ele tem ali um pólipo adenomatoso, após a retirada desse pólipo, eles têm uma menor chance de recorrência desses pólipos. Somado a isso também, a gente o consenso que traz que os pacientes com câncer coloretal e com diabetes, eles têm um pior prognóstico do que aqueles que não têm o diabetes, né? Isso aqui a gente também já sabe. E aqueles pacientes que têm o diabetes, que utilizam a metformina, têm um melhor prognóstico em relação aos pacientes insulino dependentes. Uma coisa também que a gente já acabou de mencionar. Tem a parte aqui de estadiamento que a gente vai deixar para o próximo vídeo e só trazer 2 conceitos que vai ajudar a gente aqui para quando a gente for falar de pólipo maligno. Então, trazendo aqui para a gente esses 2 conceitos que muitas das vezes geram dúvida, que é o depósito tumoral e o budging tumoral. Então, muita gente confunde esses 2 termos, são termos diferentes, e aqui a gente vai falar a definição de cada um deles. Então, o depósito tumoral significa aqueles depósitos, também pode ser chamado de depósitos tumorais extranodais, depósitos peritumorais ou nódulos satélites. Nada mais é do que depósito tumoral na rede de drenagem linfática, ali na região da gordura pericolônica ou periretal. Tá? Então, esse depósito tumoral não vai estar dentro de linfonodos, então não configura ali uma linfonodomegalia, não vai pontuar no N, né? No estadiamento TNM, não vai aumentar o N desse paciente. Então, a gente fala que existe ali um depósito tumoral. Então, a gente pode encontrar isso daí. Isso a gente sabe que vem ali da invasão angiolinfática, né? Então, muitas das vezes, a gente, como traz aqui essa definição, a gente vai encontrar esse depósito tumoral na cadeia de drenagem linfática. Pode ser em decorrência tanto da invasão angiolinfática ou até da invasão perineural. E esses pacientes a gente interpreta também que eles têm um pior prognóstico, né? Demonstra algum grau de disseminação da doença. E esses pacientes têm uma sobrevida global reduzida e uma sobrevida livre de doença também reduzida. E o budging tumoral, que é definido como uma presença de até 4 células neoplásicas detectadas através das técnicas de imunistoquímica, das técnicas de HE, né, da hematoxilina e eosina, e essas células elas vão estar na margem de avanço daquele carcinoma invasivo. Tá bom? Então, nada mais é do que isso. Você encontra ali até 4 células na margem de avanço do carcinoma invasivo. E esse budging, né, também ele é dividido em alguns níveis. Existe o budging que tem um nível mais baixo, intermediário e os de alto nível. Então, esses brotamentos tumorais, que também a gente pode encontrar dessa forma, o brotamento tumoral ele também tem alguns níveis que podem auxiliar a gente em relação a prognóstico desses pacientes. Já pegando aqui o gancho do que a gente vai falar sobre os pólipos malignos, o budging tumoral nos pacientes T1, ou seja, naqueles pacientes que têm um pólipo maligno, é associado com um risco de metástase linfonodal mais alto e esses pacientes têm um pior prognóstico. Então, muitas das vezes, aquele paciente que tem um pólipo maligno, um T1, se ele tiver o budging tumoral, a gente vai ter que avaliar esse paciente do ponto de vista cirúrgico. Muitas das vezes não vai dar para tratar esse paciente somente
com a ressecção endoscópica. E o budging tumoral também já demonstrando ser um fator de mau prognóstico para os pacientes estadio 2 do câncer coloretal. E agora, indo aqui para a última parte desse vídeo, onde nós vamos falar sobre os pólipos malignos. Primeiro, traz a definição de pólipo maligno. Inicialmente, a gente precisa saber o que é um pólipo in situ, né? Então, o carcinoma in situ. Então, aquele carcinoma in situ é aquele carcinoma que está confinado à mucosa. Então, a gente também pode encontrar com uma denominação de carcinoma intramucoso, é o tumor in situ, né? Então, esses carcinomas que estão confinados à mucosa, eles não têm capacidade de metástase linfonodal. Então, na sua grande maioria das vezes, nós vamos conseguir fazer somente uma ressecção endoscópica para o paciente que tem um carcinoma in situ. Então, pegou ali um carcinoma in situ ressecado numa colonoscopia, não tenha dúvidas que esse paciente pode ser seguido somente, somente seguido e não levado para ressecção cirúrgica. Já o pólipo maligno é aquele pólipo que ele avança além da muscular da mucosa e está confinado à submucosa. É o T1 que a gente já conhece realmente da classificação TNM, né? Então o T1 é o adenocarcinoma que está confinado à sua submucosa. Então aqui o NCCN e o ESMO, então vou até mostrar para vocês aqui o consenso europeu, eles simplificam até demais essa questão da ressecção endoscópica dos pólipos malignos, tá? Então vou passar inicialmente aqui e depois eu vou passar para o livro da Sociedade Americana de Coloproctologia e para o artigo que eles têm como base, que realmente eles trazem um refinamento maior dessas indicações de ressecção colonoscópica desses pólipos. Então, nos pacientes que tenham um câncer, um pólipo maligno, e aquele pólipo for pediculado ou séssil, né? Então, nenhum tipo de cirurgia vai ser necessária após a ressecção desses pólipos se esses pacientes preencherem esses fatores histológicos favoráveis. Ou seja, aqui ele coloca, mesmo se o pólipo for séssil, uma coisa que não é muito bem verdade, a gente vai ver que existe diferença para os pólipos sésseis, né? Mas ele coloca que se o paciente tiver esses fatores favoráveis, o paciente não vai precisar ser submetido à cirurgia, somente a ressecção endoscópica traz a possibilidade de cura para esse paciente. E quais são esses critérios favoráveis? Os critérios favoráveis, realmente, em todas aqui as referências que a gente buscou, não tem diferença. Esses aqui são critérios favoráveis que a gente vai utilizar para todas essas situações. Então, os critérios favoráveis são aqueles pacientes que tenham um carcinoma bem ou moderadamente diferenciado, a gente vai encontrar como grau 1 ou grau 2, sem invasão angiolifática e com as margens negativas, né? Então, com as margens livres de doença. E aqui, então, ele já traz um ponto, né, que ele até se contradiz um pouco aqui, né? Então, o consenso, ele coloca como opcional para aqueles pacientes que tenham um pólipo séssil, que tenham tido a remoção desses pólipos sésseis com fatores favoráveis, ele coloca que a colectomia ela é uma opção para esses pacientes, né? Então, e traz também aqui que os pólipos sésseis eles têm uma incidência maior de eventos adversos, né, de desfechos desfavoráveis, incluindo ali a recorrência da doença, mortalidade e metástase hematogênica comparado com os pólipos pediculados. E isso daqui realmente é uma verdade grande para a gente. Então, o pólipo pediculado, a gente interpreta diferente daquele pólipo séssil, né? Então, o pólipo séssil tem maior risco de disseminação da doença, e quando a gente fala desses riscos de disseminação, é uma disseminação linfonodal. Tá? Então a gente vai ver que a recorrência até na parede ali do cólon, ela é baixa, e quando existe uma recorrência somente na parede daquele órgão, a gente consegue levar esse paciente para uma nova ressecção. O grande problema realmente é a chance de disseminação linfonodal que a gente vai ver em algumas situações. E aí já traz aqui que se o pólipo ele tivesse sido retirado de forma fragmentada, né, nas ressecções da psimil, se as margens não puderem ser avaliadas, e se tiver algum tipo de fator desfavorável, o paciente precisa ser estadiado e submetido a uma colectomia com linfadenectomia. Então a gente não consegue garantir, né, naqueles pólipos fragmentados, que esse paciente ele vai estar livre da doença, que ele não tem risco de metástase linfonodal. Então, se você não conseguir avaliar margens, tiver algum desses critérios desfavoráveis, é melhor que você leve esse paciente para uma cirurgia. Os critérios desfavoráveis praticamente são o contrário daquilo que a gente falou. Quando o paciente tem alguma invasão angiolinfática, as margens vieram positivas ou pouco ou indiferenciado, ou grau 3 ou grau 4. Então,
então são os critérios desfavoráveis. Então, se o paciente tiver algum desses critérios, a gente precisa avaliar esse paciente do ponto de vista cirúrgico novamente. E traz a questão aqui do budget tumoral, que é um fator desfavorável, e isso aqui exclui o paciente de uma ressecção endoscópica, tá? Então, quando a gente encontra o paciente, principalmente com o pólipo céssio, que tem um budget tumoral, a gente precisa avaliar esse paciente, e muitas das vezes é melhor que a gente faça a cirurgia, submeter esse paciente a uma cirurgia do que somente ao tratamento endoscópico. Então, só trazendo aqui o que o consenso europeu mostra também, não diverge muita coisa do que o NCCN já traz. Então, traz aqui que os pacientes com carcinoma invasivo T1, eles podem ser tratados somente com a ressecção endoscópica, a depender da sua morfologia e desses fatores favoráveis. Então, sem invasão angiolinfática, como a gente já falou, então os fatores desfavoráveis, né, a invasão angiolinfática, os pouco ou indiferenciado e o budget tumoral. Então, se o paciente tiver um budget tumoral, também é um fator desfavorável, como a gente já mencionou no NCCN. Aqui ele já começa a refinar um pouco mais esses critérios, trazendo a classificação de Rajit, tá? Então, os pacientes com... Isso aqui já é bom a gente ter esse conceito, que vai ajudar a gente quando a gente for passar para o consenso da Sociedade de Coloproctologia, consenso americano, que os pacientes com o pólipo maligno, com o carcinoma confinado à submucosa, quando o pólipo for pediculado, se ele for um Rajit 1 ou 3, mesmo que ele tenha uma invasão da submucosa um pouco mais profunda, a gente vai conseguir tratar esse paciente somente com a ressecção endoscópica. Então, esses pacientes, eles têm um prognóstico bem mais favorável. Então, se o paciente tiver um pólipo pediculado, Rajit de 1 a 3, tendo os critérios favoráveis, mesmo tendo uma invasão mais profunda da submucosa, a gente consegue tratar esse paciente somente com a ressecção endoscópica. Porém, né, aqueles pacientes com um pólipo céssio ou o pólipo plano na classificação de Paris, que a gente vai já mostrar também, esses pacientes aqui, eles precisam ser submetidos à cirurgia devido ao risco de disseminação linfonodal também. Já naqueles pacientes que venham com alguma margem comprometida, como eu já falei, se esse paciente tiver todos os critérios favoráveis, somente a margem comprometida, a gente sabe que ele tem um baixo risco de disseminação linfonodal, que sendo o maior risco dele a recorrência local, a gente pode levar esse paciente novamente para uma ressecção endoscópica. Indo aqui para o consenso americano, né? Então, esse é o livro da Sociedade Americana de Coloproctologia. Ele traz aqui o tratamento dos pólipos malignos, tem um capítulo somente sobre isso. Ele vai falar um monte de coisa que a gente já falou, traz essa definição, né, do que é um pólipo maligno, começa a falar das classificações endoscópicas. Aqui é a classificação de Paris, que é uma classificação que descreve a morfologia macroscópica das lesões neoplásicas do trato gastrointestinal. A gente também utiliza muito para o estômago essa classificação de Paris, tem toda a classificação, então depois, para quem quiser ver, também é bem fácil de encontrar. É uma coisa muito mais específica do endoscopista, então a gente tem que saber que existe, tem que saber ali basicamente quais são os níveis dessa classificação. Traz algumas definições aqui também do que é um LST. Muitas das vezes a gente encontra também esse termo LST, é importante que a gente saiba, que são nada mais são do que tumores de propagação lateral. Então, são lesões não polipóides que têm uma tendência a uma disseminação lateral em vez de uma disseminação vertical. Existem alguns tipos desse LST, né, o tipo granular, o não granular. Traz aqui que, a depender do subtipo desses LST, existe um maior risco de invasão da submucosa, né? Então ele traz que o LST não granular, ele tem um aumento do risco da invasão da submucosa de 12%, dos menores de 2 centímetros. Aqueles maiores têm um grande risco de invasão da submucosa. Então isso daqui é para risco de invasão da submucosa e não tem nada a ver ali com disseminação linfonodal. Outras duas classificações, a classificação de Kudo e essa classificação de Nice, que também são classificações que o endoscopista vai trazer para a gente. Ele vai utilizar ali algumas técnicas de coloração, de magnificação de imagem, e também pode trazer essa classificação para a gente. Um dos níveis dessa classificação que vai interferir na nossa conduta é essa classificação de Nice do tipo 3, né? Então, principalmente ali naquele pólipo céssio, quando vier o Nice tipo 3, que é aquele câncer que tem
uma capacidade de ter uma invasão profunda da submucosa. Esses pacientes eles não vão ser submetidos à ressecção endoscópica. Daqui a pouco tem um fluxograma que eu vou mostrar aqui para vocês. E a classificação de Kudo também, que é uma classificação também da mesma forma dessa Dinice. Tem alguns detalhes técnicos que é muito mais ali da área do médico endoscopista. Então, a classificação 5 também é aquela classificação que tem um maior risco de invasão da submucosa, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa classificação. Trazendo aqui esse conceito que a profundidade da invasão é a característica mais importante de avaliar a ressecabilidade e o risco de metástase linfonodal quando nós estamos falando dos pólipos malignos, e traz já essa classificação de Radget, que é uma classificação para pólipos pediculados. Então, uma classificação que a gente já sabe também há muito tempo, né? E traz que os pacientes do Radget 1, 2 e 3, né? Aqueles pólipos que estão mais na ponta ali do pólipo, o 2 está mais no colo, o 3 mais na sua haste. Esses pacientes têm um ótimo prognóstico quando são submetidos à ressecção endoscópica, e o tipo 4 indica que as células cancerígenas invadiram a submucosa da parede do intestino abaixo do pedículo, né? Então, o tipo 4 já é um tipo que a gente tem que avaliar à parte também. Essa classificação de Kikuchi já traz uma subdivisão da invasão daquele carcinoma na submucosa, e isso daqui sim vai interferir para a nossa conduta. Então ele traz o grau de invasão da submucosa em SM1, SM2 e SM3, né? Então SM1 é aquela invasão mais superficial, SM2 é a invasão do terço médio da submucosa, e SM3 a invasão do terço inferior da submucosa. Então SM3 é a invasão mais profunda, SM1 mais superficial. A gente também pode encontrar a divisão de SM1, SM2 e SM3 em micras ou milímetros, né, que será ali 1 milímetro, 2 ou 3 milímetros, que seriam ali 1000 micras, 2.000 micras e 3.000 micras. A principal desvantagem dessa classificação aqui é porque muitas das vezes o patologista ele não gradua para a gente na invasão da submucosa. Ele só traz invasão da submucosa e não traz para a gente o nível. E aí que pode o NCCN ajudar a gente ou não para tomar alguma conduta. Segundo o NCCN, eles não trazem ali que a invasão da submucosa pode ou não interferir no prognóstico desses pacientes. Já aqui no livro da sociedade e no artigo que a sociedade traz, isso já tem implicação para a gente, inclusive os SM2 e SM3 não sendo favoráveis a uma ressecção endoscópica, como a gente vai já colocar aqui. E aí essa desvantagem é isso, muitas das vezes a gente precisa pedir uma revisão de lâmina para aquele patologista trazer para a gente novamente se essa invasão ela é superficial ou profunda, e muitas das vezes o patologista não tem mais não consegue ter material suficiente para fazer essa análise. Então isso é uma grande desvantagem para a gente. Quando não vem a classificação, a gente precisa pedir essa revisão de lâmina, tá? Então mostrando aqui essa classificação de Kikuchi, SM1, SM2 e SM3. Traz aqui em percentil qual é o risco da metástase linfonodal para os pacientes Radget 1 a 3, ou quando a gente tem até mesmo na invasão mais profunda da submucosa. Então ele traz que a taxa de metástase linfonodal é de 0%, né? Ou seja, você tratar aqueles pólipos pediculados, mesmo numa invasão mais profunda da submucosa, você consegue tratar esse paciente, não vai ter nenhum prejuízo para esse paciente. Já para aquelas lesões sésseis, né, então o risco de disseminação linfonodal é de 0% para o SM1, 3,9% para o SM2 e 17% para o SM3. Então os pacientes SM1 são os que têm critérios para ressecção endoscópica. SM2 e SM3 já tem o maior risco de disseminação linfonodal, é melhor. Existe ali uma recomendação que a gente avalie esse paciente para ser submetido para uma ressecção cirúrgica. E aqui traz novamente alguns pontos, algumas características endoscópicas que podem sugerir que aquele pólipo tenha uma invasão profunda da sua submucosa. Então, a classificação de Paris, a classificação de Paris 0, 2C, 0,3, elas podem ter uma invasão da submucosa profunda, e quando vier com essa classificação de Kudo do tipo 5 e Nice tipo 3, esses pacientes aqui têm uma invasão profunda da submucosa, eles não vão também poder ser submetidos a uma ressecção endoscópica. E a ressecção endoscópica de um pólipo maligno é considerada curativa se os seguintes critérios forem atendidos na avaliação histopatológica. Se todas as margens de ressecção forem negativas, coisa que a gente também já sabe, tiver uma invasão da submucosa
superficial até 1 milímetro, o grau do tumor bem ou moderadamente diferenciado e não ter invasão angiolinfática ou o budding tumoral, coisa que a gente também já comentou, traz só, resumindo aqui, as indicações da ressecção endoscópica para gente. Só mostrando o artigo, né, que o consenso, que o livro da Sociedade Americana toma como base, é esse livro aqui de 2020, então a gente não tem muita coisa tão recente sobre esses critérios de ressecção endoscópica, traz todas as classificações que eu já mencionei, fala novamente do conceito de LST, traz a classificação de Kudo, a classificação de Kikuchi, traz tudo bem definido aqui pra gente. No algoritmo aqui, né, no fluxograma que eles trazem pra gente, então se o paciente tiver ali aquela classificação de Nice, a classificação 3 de Nice ou uma classificação 5 de Kudo, esse paciente ele vai ter que ser somente submetido a uma biópsia, o endoscopista vai fazer a marcação ali, vai tatuar aquela lesão pra gente, a gente vai precisar levar o paciente para a cirurgia e finalizando aqui, trazendo aqui os fatores prognósticos dessa classificação de Kikuchi, colocando que os pacientes que têm uma invasão SM1 da submucosa têm um baixo risco de disseminação, muito semelhante do que a gente também já falou, de 1 a 3%. Os pacientes com invasão SM2 e SM3 têm um alto risco de disseminação linfonodal e eles precisam ser submetidos a uma ressecção cirúrgica. Bom, eu acho que o NCCN ele traz uma forma simplificada dessas indicações de ressecção endoscópica para a gente, e a Sociedade Americana de Coloproctologia já refina muito mais esses critérios. Eu acho que a gente precisa sempre estar ponderando esses dois consensos e estar utilizando ali para a nossa prática aquele que for mais pertinente. Eu realmente recomendo que a gente consiga avaliar os pacientes através desse consenso, através do livro americano da Sociedade de Coloproctologia. Eu acho que ele consegue refinar muito mais as indicações de ressecção endoscópica para a gente. Muito obrigado, então até o nosso próximo vídeo. Se você gostou aqui desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, curte o vídeo, não deixa de compartilhar aí com outros colegas que possam se beneficiar desse assunto, e até o nosso próximo vídeo, que também vai ser sobre adenocarcinoma de cólon.